Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos colocar um vídeo do Dória aqui que ele é muito engraçado. Você vai ver o conteúdo, é um conteúdo um pouco chocante, mas ele se torna engraçado porque tudo que tá lá, o problema que tá lá já foi resolvido, o problema das crianças que estavam sem atendimento, tudo isso já foi resolvido. Então ficou engraçado a atitude do Dória, que o Dória ficou muito pistola, meteu o celular na mesa. E a gente sabe, eu quero colocar uma coisa pra você, ninguém aqui é ingênuo, a gente sabe que o Dória está numa campanha, a gente sabe que tudo isso pode ser um jogo de cena, que pode ser um teatro e tal, todas essas questões a gente leva em consideração. Só que tem um ponto que eu considero muito importante, que é o motivo da gravação desse vídeo. Algumas pessoas, na verdade quase todos os bolsonaristas, repetem o que o Bolsonaro tem dito sempre, e o Bolsonaro tem mentido sobre isso. É sempre uma mentira que o Bolsonaro tem repetido constantemente. O Bolsonaro, ele afirma que o STF proibiu o governo federal de ter ações dentro da pandemia. Isto é uma mentira sem tamanho. E hoje eu vou explicar em detalhes para você. Você vai saber tudo mesmo. Eu vou mostrar aqui para você o vídeo do Dória, só que antes eu preciso pedir para você dar o joinha aqui no nosso vídeo. Eu tenho sempre que fazer esse pedido, é uma forma da gente sobreviver aqui no YouTube. A gente precisa do seu joinha, precisamos da sua inscrição. Se você puder compartilhar os nossos vídeos nas suas redes, a gente agradece muito, é um agradecimento muito grande. Se você não puder, o simples fato de você ser um inscrito do canal já ajuda bastante o nosso trabalho. Então seja inscrito, ative o sininho e seja membro do canal. Eu faço esse pedido, eu sei que muitas pessoas se sentem um pouco incomodadas com isso, porque são todos os vídeos, mas infelizmente essa é a forma de se trabalhar no YouTube, a gente precisa fazer esse pedido, tá bom? Não vou me estender muito, vou trazer agora para você esse vídeo do Dória, para você entender o contexto do que nós estamos falando hoje. Dá uma olhada. O governo do Amazonas está pedindo a outros estados que recebam 60 bebês prematuros que podem ficar sem oxigênio. Bebês, gente, não tenho mais palavras. Assinado pela jornalista Daniela Lima, da CNN. Acabo de falar aqui com o nosso secretário da Saúde. São Paulo atenderá integralmente estes 60 bebês e eu já pedi a ele, ao término da coletiva, para falar com o secretário de Saúde do Estado do Amazonas. Nós acolheremos todos os bebês que puderem ser transportados aqui a São Paulo. Gente, é o fim do mundo isso. Isso é o fim do mundo. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Me choca isso como brasileiro. Desculpe. Eu não sei qual que é o celular do Dória, certo? Mas eu espero que não seja desses celulares modernos aí, que são caríssimos, que paulada dessa na mesa. Com certeza o celular dele ficou em caquinhos, né? Qual que é o assunto que tem surgido e que inclusive foi uma resposta do próprio Bolsonaro a este vídeo do Dória? A gente sabe que está havendo uma disputa eleitoral, né? Já estão em campanha, tanto o Dória quanto o Bolsonaro. Acho errado isso, mas é uma realidade. Então você vê pessoas no Brasil inteiro que não moram em São Paulo combatendo o Dória, né? Ditadória e não sei o quê. Essa disputa eu quero deixar num segundo plano. O que eu quero colocar hoje no vídeo para você é sobre o que aconteceu com a ação do STF. Porque muitas pessoas pensam que num belo dia os ministros do STF acordaram e falaram assim: deixa eu proibir o Bolsonaro de atuar na pandemia, vou proibir, tal. E as pessoas têm essa visão, que é uma visão muito deturpada sobre o que realmente aconteceu. Para você entender em detalhes o que aconteceu, nós vamos ter que voltar lá no início da pandemia, lá em 14, 15 de abril de 2020. O Bolsonaro, ele publicou uma MP, uma medida provisória, a medida provisória 926. O que aconteceu naquela época? Essa medida provisória, ela tratava sobre a centralização das prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção e de serviços públicos e atividades essenciais. Ele centralizou todas essas ações na União, no governo federal. Então ele ditou essa medida provisória e essa medida provisória ela foi contestada. Os estados e municípios, por intermédio de um político do PDT, entraram no STF para dizer: olha, essa MP que o Bolsonaro assinou, que está em vigência, ela é inconstitucional. E por que isso? Porque na Constituição
está bem claro que União, estados e municípios tratam em conjunto quando o assunto é relacionado à saúde pública. Isso está na Constituição. Então, o Bolsonaro, quando ele colocou essa MP 926, ele fez um texto que é inconstitucional. A lei que o Bolsonaro fez na época, a medida provisória, ela estava errada, ela estava incorreta, ela era inconstitucional. E o STF é responsável para lidar sobre esses assuntos. O STF é o chamado guardião da Constituição. Então, quando foi colocado lá no STF, essa medida provisória ela caiu por unanimidade. Todos entenderam que não, a União não poderia centralizar essas ações. Foi um erro. Nós temos mais de 5 mil municípios no país. Um governo que tiver a mínima inteligência sobre estratégia, ele nunca iria centralizar na União as ações únicas para todos esses mais de 5 mil municípios. Parece bem claro e parece bem lógico que cada município, cada região é capaz de observar muito mais o que está acontecendo e decidir de maneira muito mais específica sobre a pandemia, porque há uma diferença entre um município e outro, entre um estado e outro, entre uma região e outra. Então, como que você vai centralizar uma ação na União e você vai colocar apenas uma forma de lidar para todos os mais de 5 mil municípios? É um erro estratégico, um erro de ação, um erro na lei, estava tudo errado. Toda a ação que o Bolsonaro fez estava completamente errada. Para piorar, e aí vamos colocar uma situação assim que foi extrema, que não tinha como realmente levar adiante essa MP, o Bolsonaro ele atendeu a uma demanda específica. Ele, na cabeça dele, e ele chegou a afirmar isso inúmeras vezes, a forma correta de lidar com a pandemia era deixar que todas as pessoas se contaminassem para que pudesse atingir a chamada imunidade de rebanho. Então, o que o Bolsonaro pensava na época, e até hoje ele continua pensando mais ou menos assim, ele achava que as pessoas deveriam realmente se contaminar, porque ia chegar um momento em que ia ter tanta gente contaminada que não ia haver mais a proliferação do vírus. E na ocasião todo mundo falou: Bolsonaro, você é louco, vai morrer muita gente. Se isso acontecer, até a gente conseguir chegar, porque havia um estudo que dizia isso na época. Era um estudo completamente complicado, em muitos erros, com muitos furos, com muitos problemas. Mas o estudo ele fala: olha, quando chegar um determinado número de infectados, há a chamada imunidade de rebanho. Até certo ponto existe uma lógica nesse estudo, mas o problema era chegar até esse ponto. Na ocasião, inclusive, um jornalista disse a ele, falou: Bolsonaro, se a gente estiver na situação que nós estamos, daqui a pouco o Brasil vai ter 200 mil mortos. E o Bolsonaro deu risada no cara, falou: que isso? No mundo inteiro, ele afirmou, existe vídeo a respeito disso, no mundo inteiro nós não vamos ter 20 mil mortos, quanto mais 200 mil mortos no Brasil. E a situação que a gente está vendo hoje é que no mundo inteiro nós já temos 2 milhões de mortos e já passamos de 200 mil mortos no Brasil. Naquela ocasião, 15 de abril, nós já tínhamos 1.760 mortos no país e 28.912 infectados. Aquela situação naquele momento já era preocupante. Nós já tínhamos 1.760 mortos. E mais, nós estávamos numa escala de 204 mortos por dia. No dia em que o STF definiu que deveria realmente quebrar, né, não ter validade nenhuma a MP, de um dia para o outro, no dia anterior, para aquele dia, em 24 horas, foram 204 mortos. Então a situação, além de estar muito preocupante, havia um desespero por parte da população e, logicamente, dos prefeitos e governadores, que é a loucura do Bolsonaro de defender algo que não tinha como. A ação da União era a inação. O Bolsonaro sempre falou: não, a gente vai deixar o pessoal se contaminar porque vai atingir a imunidade de rebanho. Então é importante você entender o contexto
em que o STF fez essa votação e a urgência em que essa votação tinha que acontecer. O STF falou: não, a Constituição ela não permite que a União centralize essas ações, porque quando se fala em saúde pública, isso tem que ser dividido entre estados, municípios e União, e vai ser assim. Estados e municípios vão definir, não de forma hierárquica, não tem hierarquia nessa questão. Estados e municípios vão definir as ações e todo mundo em conjunto vão fazer uma ação contra as mortes. É óbvio que não tem uma outra forma, até que se encontre a vacina, não tem uma outra forma mais objetiva de lidar com a pandemia que não seja o isolamento. Porque a partir do momento que você não permite que uma outra pessoa tenha contato com o vírus, ela não vai estar infectada. De parte da União, haveriam a necessidade de várias outras ações. E é aqui que entra o ponto principal que eu quero debater com você. A União, o governo federal, ou seja, Bolsonaro, é responsável pelo Sistema Único de Saúde. A coordenação do SUS é do governo federal. E nesse ponto, o Dória está corretíssimo ao criticar o governo federal pelo que está acontecendo em Manaus. Porque o SUS em Manaus, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Poços de Caldas, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, o SUS é uma responsabilidade do Bolsonaro. É uma responsabilidade do governo federal. É o governo federal o coordenador do SUS. E as ações do SUS nessa pandemia, elas são um desastre. Não houve ação coordenada. Então o SUS não auxiliou na compra de equipamentos, não centralizou essa ação e ele poderia fazer isso, deixou tudo por conta de estados e municípios. E aí com isso nós vimos uma série de problemas, inclusive problemas de corrupção. O Estado, no caso a União, poderia coordenar isso por intermédio do SUS e oferecer condições para que houvesse uma situação muito melhor nessa questão, para não haver corrupção e também para haver economia na compra de equipamentos, para haver uma coordenação melhor. Tudo isso ficou por conta de estados e municípios simplesmente porque o Bolsonaro abriu mão de coordenar e de lidar com essas questões. Paralelo a isso, ele começou a mandar os ministros embora. No meio dessa pandemia, em 100 dias, nós tivemos 3 ministros da saúde. Ou seja, a equipe do SUS, a equipe do Ministério da Saúde, completamente perdida, sem direção e sem liderança. E o Bolsonaro falando uma besteira atrás da outra, desmentindo os técnicos do próprio SUS, defendendo ações completamente equivocadas. O Bolsonaro ainda fala em tratamento precoce, que é um erro, que leva as pessoas à morte. Inclusive em Manaus agora, um dos responsáveis pela UTI lá disse: olha, todos que estão aqui na UTI morrendo, que já morreram, todos eles fizeram o tratamento precoce. Está todo mundo morrendo aqui porque não funciona, não dá certo. E o Bolsonaro ontem estava defendendo esse tipo de procedimento. Então ele é anti-ciência, ele defende o que é errado. Existem grupos bolsonaristas dizendo que não se deve usar máscara, que não deve fazer isolamento. Então nas mãos do Bolsonaro a situação ficou muito pior. Então eu quero que você compreenda essas questões. Bolsonaro não foi proibido pelo STF de agir na pandemia. O que aconteceu foi que o STF devolveu a estados e municípios um direito constitucional de lidar sobre isolamento, quarentena, interdição de locomoção e de serviços públicos e atividades essenciais. Nada a ver com SUS, nada a ver com ações ligadas à vacina, ligadas a procedimentos médicos. Não tinha nada disso lá naquela MP 926 que foi derrubada pelo STF, por ser inconstitucional, por ser uma lei mal feita pelo Bolsonaro. Então é importante você entender. Bolsonaro mente quando ele diz que foi proibido pelo STF de agir na pandemia. Não foi. Inclusive, o Lewandowski praticamente obrigou o governo federal a agir lá em Manaus porque ele tem o controle do SUS, ele é coordenador do SUS. Então, cara, você tem que dar uma resposta em 48 horas. É uma obrigação do governo federal.
Era obrigação do Bolsonaro agir de maneira objetiva no sentido de salvar vidas nessa pandemia e ele não fez isso. E paralelo a isso, esse monte de mentiras, esse monte de informações falsas, essa quantidade absurda de mensagens anti-ciência, procedimentos errados, um desastre. Espero que você tenha compreendido isso. Escreva aqui qual que é a sua conclusão a respeito do vídeo de hoje. Se você acha realmente que o governo Bolsonaro deveria agir mais por ser o coordenador do SUS. E mostre pra gente, fale um pouco também sobre como foi a pandemia aí na sua cidade, como que foi a situação aí no seu município. Informe a gente também. Um grande abraço. Não se esqueça, dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal. Você pode ser membro do canal a partir de R$ 2,99. Você ajuda muito o nosso trabalho. Agradeço aos novos membros, aos novos inscritos. A gente se vê numa próxima.